Olá, tudo bem com você? Neste vídeo iremos falar sobre a depressão e também sobre os mais variados tipos da doença. Mas antes, peço que se inscreva no nosso canal e curta o vídeo. O que é depressão? Ao contrário da tristeza e da ansiedade, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica que causa mudanças de humor caracterizadas por perda de interesse, ausência de ânimo e tristeza extrema. A doença afeta mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades em todo o mundo. No Brasil, estima-se que aproximadamente 6% da população seja acometida pela doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. Como reconhecer a depressão? Primeiramente, esteja ciente de seus humores e emoções. A depressão é uma doença que impede o cérebro de regular as emoções. Todos nós nos sentimos tristes ocasionalmente, mas as pessoas com depressão experimentam certas emoções, ou combinações dessas emoções com certa frequência. Se isso acontecer com você, ou se te impedir de levar uma vida normal, é importante procurar ajuda. A depressão não é um assunto banal, é uma doença real que precisa de tratamento. O fato de não ser uma doença física não significa que possa ser superada apenas pelo poder do pensamento. Procure ajuda. É comum que as pessoas tenham dúvidas sobre como saber se estão ou não com depressão. Para saber a resposta dessa pergunta, é aconselhável procurar um profissional especializado. O diagnóstico é baseado nos sintomas presentes, na apresentação física e emocional da pessoa no momento e em uma breve análise da vida e da história familiar da pessoa. Portanto, o especialista precisa fazer uma avaliação para entender que condições te levam a ter depressão e como amenizá-la. A depressão começa e, se não for tratada, piora e passa por 3 estágios: leve, moderada e grave. Cerca de 20% dos adolescentes brasileiros de 14 a 15 anos sofrem de depressão leve a moderada, quase 9% sofrem de depressão grave. Entre os jovens de 16 e 17 anos, houve aumento do transtorno depressivo avançado, 17,1%. 13,5% apresentavam depressão leve a moderada. A depressão leve geralmente pode ser controlada sem medicação, somente com terapia e exercícios. Já os casos moderados e graves requerem o auxílio de medicamentos para aliviar os sintomas, além de tratamentos e outras opções prescritas por psicólogos e psiquiatras para melhorar a qualidade de vida do paciente. A depressão é uma doença do organismo como um todo, comprometendo o físico, o humor e o pensamento. Nesse caso, a forma como a realidade é vista e sentida muda, assim como o humor, a alimentação, o sono e até como se sente em relação a si mesmo. Por isso também é chamada de síndrome. Existem pelo menos 12 tipos principais de depressão. 1. Episódio depressivo. Tende a durar um período mais curto, até 6 meses, sem intensificação dos sintomas. É geralmente categorizado como o período de tempo durante o qual uma pessoa apresenta mudanças no comportamento. 2. Depressão profunda. É quando os sintomas depressivos de uma pessoa persistem por mais de 6 meses e pioram. Pode haver alterações químicas no funcionamento do cérebro, que podem ser desencadeadas por causas físicas ou emocionais. 3. Depressão bipolar. É considerado um subtipo de depressão. Os sintomas que ocorrem durante a fase de tristeza são os mesmos de um episódio depressivo. Já na fase eufórica, com certa agitação e hiperatividade. 4. Distimia. É um transtorno depressivo crônico menos grave do que os transtornos mais comuns. Com a distimia, os sintomas depressivos podem durar muito tempo. Geralmente 2 anos ou mais. 5. Depressão atípica. Tende a ser melancólico.
O paciente manifesta principalmente tristeza e pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. Também pode haver falta de energia, cansaço, sonolência excessiva e mau humor. 6. Depressão sazonal. São episódios tristes. Um período de depressão que ocorre em um momento específico. Existem outros tipos de depressão sazonal que também estão relacionados com a época do ano, como o inverno. Quando a ansiedade é intensificada por qualquer situação em que a pessoa esteja. 7. Depressão pós-parto. Ocorre logo após o nascimento do bebê e seus sintomas incluem tristeza e desesperança. Muitas novas mães experimentam alterações de humor e choro após o parto, mas elas desaparecem rapidamente. Essas mudanças de humor são em grande parte devidas a alterações hormonais que resultam da interrupção da gravidez. No entanto, algumas mães vivenciam esses sintomas de forma mais intensa, levando à depressão pós-parto. 8. Depressão psicótica. Combina sintomas de tristeza com outros sintomas menos típicos, como delírios e alucinações. Esta é considerada uma forma importante de depressão, mas tende a ser rara. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolvê-la, não apenas aqueles com histórico familiar de psicose. 9. Depressão na adolescência. A depressão na adolescência é caracterizada pelos mesmos sintomas do transtorno depressivo grave. A única importante diferença é que, na maioria das vezes, eles tendem a parecer irritados em vez de tristes. O transtorno depressivo maior é mais comum entre adolescentes com ansiedade, que abusam de substâncias tóxicas, além de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos pais acreditam que certas atitudes, como a rebeldia, dificuldades de aprendizado e tempo excessivo no quarto, não são sintomas de depressão adolescente. Recomenda-se que os familiares procurem orientação psiquiátrica para diagnosticar com precisão a possibilidade de depressão em adolescentes. 10. Depressão infantil. É muito semelhante à depressão na adolescência, sendo os sintomas mais comuns a irritabilidade, perda de interesse, mau humor, tristeza e solidão. Além dos fatores que podem levar à depressão, que também são comuns em adultos, existem outros fatores que podem agravar o transtorno em crianças. No entanto, pesquisas mostram que muitas crianças propensas ao bullying também sofrem de depressão, e um relacionamento emocional caloroso com os pais reduz muito a probabilidade de desenvolver o distúrbio. 11. Depressão da menopausa. Nem sempre é sobre tristeza, choro compulsivo e desinteresse. Isso porque, nessa fase da vida da mulher, a depressão muitas vezes leva a irritabilidade, cansaço, impotência e dores de cabeça. Como resultado, as mulheres entre 35 e 50 anos são mais propensas à depressão por causa das dramáticas mudanças hormonais que começam com a menopausa. Essas mudanças podem causar transtornos emocionais e físicos que podem levar à doença. 12. Depressão na gravidez. É uma realidade para mais de 70% das mulheres que se queixam de depressão durante a gravidez. As mulheres em idade fértil têm 2 vezes mais chances de sofrer de depressão do que os homens. Mas o tratamento correto e o acompanhamento médico contribuirão para a saúde da mãe e do bebê. Fatores de risco. Alguns fatores podem facilitar o aparecimento dessa patologia. Os gatilhos mais comuns da depressão são: abusos, medicações específicas, morte ou perda, eventos grandiosos, problemas pessoais, doenças graves, abuso de substâncias. Como vencer a depressão? Como se trata de uma família grande de depressões com múltiplas causalidades, antes de se iniciar qualquer tratamento é necessário que seja feita uma investigação rigorosa. Por isso, consulte um dentre os mais variados médicos, terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, psicanalistas e psicólogos. Desde que sejam especialistas no assunto. E aí? Você já teve ou conhece alguém que teve algum desses tipos de depressão? Deixa aí sua resposta nos comentários do vídeo. Nos ajude a crescer.
Se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!